Olá pessoal, estamos aqui para outro vídeo e o assunto de hoje vai ser sobre acidentes ofídicos. O próprio nome diz acidente. Uma coisa que eu falo, aqui no Brasil as cobras não vêm picar a gente, é nós que vamos até onde elas estão. Na maioria das vezes é dessa forma que acontece. Por isso que nós chamamos um acidente. As cobras picam para se defenderem. Elas nos veem como uma potencial ameaça. E aí, no caso, você se aproxima dela, ela arma o bote e desfere. Bom, para não assustar, né, e também falar bem desses animais que têm uma importância fundamental nos ecossistemas, né? Lembra sempre que os homicídios no Brasil chegam a ultrapassar 50 mil óbitos por ano em alguns anos, tá? E mortes por acidente ofídico é em torno de 150 pessoas por ano. Então, qual que é o animal que nós temos que ter medo, né? É o ser humano, acaba sendo mais perigoso, tá? Então, esses animais existem aí e nós temos que aprender a conviver com eles. Uma diferença entre animal peçonhento e venenoso. O peçonhento ele tem veneno e um mecanismo de injetar em outro ser. Então, aranhas, escorpiões, serpentes são peçonhentas. O venenoso, ele tem o veneno, mas ele não tem um mecanismo de injetar na gente. O sapo é um exemplo, né? O sapo é venenoso, mas para você se envenenar com ele, você deveria comer o sapo, né? Se você fizer isso, né, cara, é Darwin agindo, né? Você não pode nem se reproduzir na vida, né? Comer um sapo, você é doido, né? Tem que ser eliminado mesmo. Então, temos cobras também não peçonhentas, né? Elas podem até ter veneno em alguns casos, mas elas não têm dentes especializados, localizados na frente da maxila superior, né? Para poder injetar durante a picada. Aí um grande problema dos acidentes ofídicos é o tempo que demora para chegar até o hospital. Não se assustem, né? Vai ser mais difícil acontecer algo assim na região sul e sudeste do Brasil. Só que é algo assim mais corriqueiro na região norte, na Amazônia. Muitas vezes as pessoas picadas aqui na Amazônia estão a várias horas, dias do atendimento hospitalar. Ou mesmo a pessoa picada não tem aquela cultura ou conhecimento que o soro antiofídico aplicado, prescrito por um médico dentro do ambiente hospitalar, é a única coisa que pode salvá-lo adequadamente, né? Então, muitas pessoas podem procurar por crendices, por coisas que não funcionam. E aí vai demorar mais tempo para ela chegar até o hospital. Só quando fica uma situação igual a perna desse garoto aí, de um caso que aconteceu no Equador, tá? Então, na região sul e sudeste, vocês estão bem mais próximos de um atendimento hospitalar, geralmente em menos de 1 ou 2 horas, né? Enquanto na Amazônia, muitas pessoas, depois de 6 horas, conseguem chegar no hospital. Às vezes tem que vir por embarcações, às vezes por via aérea, ou às vezes tem que andar longos trechos por caminhadas dentro da floresta. Aí no Brasil, de uma forma geral, né? Os acidentes acontecem, a maior parte, na região do pé. Cerca de metade dos acidentes ocorrem ali, depende da região, né? Aí, se você pensar na perna, podemos dizer, então, juntando com o pé, faz, assim, uns 75% dos casos, tá? Porque as cobras, a maioria delas, as peçonhentas, elas vivem no chão. E também pelo pequeno tamanho delas, né? Elas vão acabar pegando, durante a picada, até próximo ao joelho. Mas existem casos, né, quando você vai pegar algo no chão, você pode ter tua mão picada, né? Ou às vezes a cobra pode estar empoleirada também. E situação aqui na Amazônia, na Mata Atlântica também temos, né? Algumas espécies de serpentes peçonhentas que são arborícolas. O que é arborícola? Tem atividade sobre a vegetação. Aí então você corre o risco de levar uma picada na região superior do corpo. O que sempre vai ser um caso mais complicado, tá? Um exemplo, a pessoa pode ter que ser entubada, porque o inchaço que ocorre pode chegar na região do pescoço, né? E causar o fechamento da glote.
aí a pessoa não consegue respirar, né? E vai ser encaminhado para UTI entubado, né? Isso dando tempo de chegar até o hospital. Então, só para considerar, né? Picadas na região superior do corpo, geralmente serão mais graves. Um pouquinho da biologia desses animais, né? Como eles veem o mundo, os órgãos sensoriais. Primeiramente, a visão, né? Temos cobras diurnas, igual essas aí que estão com a pupila do olho arredondada, né? Você vê a pupila circular, que indica que é uma cobra de hábito diurno. Durante o dia elas vão estar ativas e à noite elas vão dormir. E aquelas que têm a pupila do olho em fenda, vertical, elas já são cobras noturnas. Elas vão ter atividade durante a noite. Não necessariamente são peçonhentas, tá? Essa da região superior aí, que tem a região labial amarela e um pouco verde, ela é peçonhenta. Mas aquela de baixo, que tem a pupila do olho em fenda e tem umas verde com as manchas brancas, ela já é parente da jiboia. É uma cobra não peçonhenta daqui da Amazônia, chamada de periquitamboia. Então, a pupila vertical não é critério que ela vai ser peçonhenta, tá? Só indica que ela é noturna. Vai ter várias exceções. As peçonhentas geralmente têm, né? Mas temos algumas não peçonhentas que também vão ter a pupila do olho vertical, que indica que são noturnas. Vocês podem perceber que as cobras estão sempre assim dardejando, né? Colocando a língua para fora. Elas captam moléculas odoríferas do ar e transportam para o órgão Jacobson, que está localizado no teto da sua cabeça. Assim, ela processa as informações químicas, é o olfato dela, né? Dessa forma, ela pode procurar os animais que ela se alimenta, se naquela trilha passa algum rato, né? Algum roedor, ou então procurar seus parceiros, né? O macho pode encontrar a fêmea, né? Pelo acasalamento, pelos feromônios que ela solta, né? Então, pelo cheiro, ele consegue encontrar. Então, o olfato é um sentido básico das serpentes. E a língua dela é bífida, né? Só para lembrar. E as cobras ou são surdas ou vão ouvir muito pouco, tá? No máximo, sentem bem o substrato, né? Vibrações. Outro órgão sensorial presente em alguns grupos, tá? Em algumas famílias. Nos viperídeos, que são jararacas, a surucucu-pico de jaca, a cascavel, vão ter a fosseta loreal, que é esse orifício localizado entre a narina e o olho. E da família das jiboias, né? A periquitamboia, por exemplo, tem as fossetas labiais. Esses órgãos, as fossetas labiais e a fosseta loreal, surgiram de forma independente, mas apresentam a mesma função. Consegue detectar o infravermelho no ambiente. Então, elas conseguem perceber a temperatura do corpo do animal. Então, um camundongo desse, no escuro, seria visto assim, dessa forma. Ela sentiria a aproximação do animal pelo infravermelho. E assim o seu bote vai ser bem certeiro. Alimentação. A maioria das cobras no Brasil se alimentam de anfíbios e lagartos. E, em terceiro lugar, roedores. Mas tem outros grupos animais que elas também se alimentam. Minhocas, lesmas, pássaros, outras cobras, né? Dependendo da espécie. Algumas espécies são especialistas, né? Só se alimenta de um item alimentar. Tipo assim, ela só come roedores, né? Igual a urutu-cruzeiro, ou a cruzeira que vocês têm, que ocorre no sul do Brasil, né? Mas chega até Minas Gerais, né? E ainda passa por Mato Grosso do Sul. A urutu-cruzeiro se alimenta somente de roedores, né? E outras já se alimentam de várias coisas, como a jararaca da Amazônia. Ela se alimenta de anfíbios, lagartos, outras cobras, roedores, pássaros, até peixes, centopeias. Ela já é uma cobra que nós chamamos de generalista, preda sobre vários grupos animais. E como elas caçam, né? Essa daí é uma jararaca da Amazônia, a Botops atrox, né? Ela caça de espera, como várias jararacas. Fica assim no chão da floresta, ela fica meio camuflada, né? Então, se ela estiver em repouso durante o dia, ou mesmo a pessoa estiver passando no crepúsculo ou à noite, onde esse animal estiver assim, vai ser mais difícil do cara ver. E assim ele se aproxima, pisa nela, e acaba acontecendo, então, um acidente ofídico, né?
Outra forma também de caçar, né? Ela pode caçar empoleirada, essa verde aí, que é chamada aqui na Amazônia de papagaia, ela fica empoleirada esperando algum animal se aproximar dela, né? E do outro lado, nós temos quem? Um filhote da jararaca da Amazônia, né? Pode ver que ela tem a ponta da cauda branca. Essa ponta da cauda branca, que quando ela crescer vai perder essa cor, né? Vai ficar da cor do restante do corpo. Quando ela faz movimentos sinuosos, assim, para atrair ranzinhas ou lagartixas, que quando se aproxima dela, ela dá o bote e pega. Esse comportamento de caça dela é chamado de engodo caudal, né? É um engano, uma coisa falsa, né? E atrai a sua presa. Aí a papagaia, que é o exemplo de cobra peçonhenta, que pode caçar, aliás, que caça sobre a vegetação, né? Já encontramos elas a até 19 metros de altura, né? Esse indivíduo aí está a 5 metros caçando de espera. O que é bom dessa cobra, que a altura média de caça delas, né? Que vai de 30 centímetros até 19 metros de altura, num estudo que nós fizemos aqui em uma floresta, a altura média dela é 6 metros. O que tem de bom nisso, né? Bom, a altura do ser humano, né, geralmente, não passa de 2 metros. Então, ela está mais alto do que nós, é mais difícil nós esbarrarmos nela, porque, geralmente, ela fica em alturas superiores de um ser humano. Aí, a papagaia, né, que é um exemplo de uma espécie arborícola, e agora, aqui ela já está a 1,5 metro do chão. Eu falei que é 19 centímetros até... Desculpa, 30 centímetros a 19 metros. Mas ela também, dentro dessa variação, podemos encontrar ela 1,5 metro. Aí, no caso, é em uma trilha, na floresta, e ela está dormindo durante o dia. Então, a coloração dela verde funciona como uma camuflagem. Se a pessoa passar nela e esbarrar, poderá ser picado. E essa é uma das formas que acontece o acidente com essa espécie. Nós temos 4 tipos de dentições em serpentes. Áglifa, que não tem dentes inoculadores de veneno, ocorre em cobra d'água, caninana, jiboia, sucuri, salamanta. Opstóglifa, que vai ter um dente inoculador na região posterior da maxila superior, né? Que é mais difícil ela morder. O que teria que fazer? Você teria que pegar essa cobra na mão, manusear, e ela teria que ter o comportamento também defensivo de morder para dar mordida. E geralmente as mordidas com as espécies opstógrafas, assim, no máximo vai causar um inchaço, um edema. Não vai ter soro, tá? Apenas temos 2 óbitos causados por cobra verde opstógrafa em crianças aqui no sul do Brasil. Inclusive, uma foi no sul do país. Mas tem que tomar cuidado, né? Que o acidente com cobra opstógrafa pode causar um dano, assim, bem maior do que você espera. Além do edema, o edema pode vir até ao cotovelo, passar um pouco, tá? E além da dor. Por isso que não se deve manusear serpentes de forma indevida e desnecessária, tá? Somente as pessoas que realmente precisam para fazer suas pesquisas ou outras atividades profissionais que envolvem o manuseio de cobras, né? Proterógrafa. Essas daí é a dentição das corais verdadeira, né? Os elapídeos. É um dente pequeno, fixo, imóvel, na região anterior da maxila superior. Como as corais têm a boca não permite uma abertura tão grande da boca, já é mais difícil o envenenamento por ela, tá? Mas acontece. Acontece, menos de 1% dos casos de acidentes ofídicos são atribuídos às corais verdadeiras, tá? Elas também têm um comportamento de fugir. Elas não vão enrodilhar e querer te morder, nada. Elas vão fugir. E, geralmente, os acidentes com ela acontecem porque as pessoas pegaram ela na mão. E, incrível que pareça também, tá? Tem artigos e livros que demonstram que muitas das vítimas de corais verdadeira estavam bêbadas. Tinha tomado muita cachaça, aí o cara fica corajoso, sabe qual é coral verdadeira, qual é falsa, né? E aí ele vira estatística epidemiológica, né? E proterógrafa. Essas daí são dos viperídeos, né? É um par de dentes, né? Ou presas também, que o pessoal costuma chamar, que se desloca para frente na hora do bote. Então, a solenófila é uma picada bem rápido.
são as cascavéis, jararaca, cruzeira, surucucu, pico de jaca. Então, essas cobras aqui, elas picam. Enquanto esses outros 3 tipos de dentições, elas mordem. Viu-se caso da naja, que aconteceu agora essa semana, aqui lá o correto é falar que foi uma mordida, porque ela tem a dentição proteróglifa igual da coral verdadeira. A coral verdadeira e a naja é da família dos elapídeos. São tidas como as cobras mais letais do planeta, tá? De acordo com a espécie em questão. A naja seria uma, né? As solenógrafas, então, são os viperídeos. Esse seria o aparelho inoculador mais especializado que nós temos aqui no Brasil para inocular veneno. Tanto que 99% dos envenenamentos são causados por cobras com a dentição solenógrafa. Bom, como eu vou reconhecer uma cobra peçonhenta, né? Que é interessante sabermos, né? Você fica mais seguro, né? Quando encontrar uma na sua casa ou topar com ela, né? Lembra que se você estiver na natureza, ela está no lugar dela. Você só tem que desviar dela e seguir seu rumo. E avisa os demais que forem passar para aquele lugar, tem uma cobra em tal lugar, né? A Phoceta l'Oreal é um indicativo que ela vai ser peçonhenta da família dos viperídeos. As corais verdadeiras, que é peçonhenta, e as não peçonhentas, não tem a Phoceta l'Oreal, tá? A Phoceta l'Oreal, então, é aquele orifício localizado entre a narina e o olho da serpente, que ela usa como um termo orientador, né? Ela consegue localizar suas presas, então, pela temperatura do corpo. Ela consegue enxergar até no escuro com esse órgão aí, que é a Phoceta l'Oreal. Tendo a Phoceta l'Oreal, peçonhenta. Corais verdadeiras não tem. Vão ser exceção aqui no Brasil. Então, a família Viperide, que tem a Phoceta l'Oreal, e junto também tem a dentição solenógrafa. Olha aí no crânio dessa serpente aí, a dentição solenógrafa está em repouso, né? Aí na figura ela já está um pouco para frente, né? Aí na hora do bote, ali embaixo é uma urutu ou cruzeira, né? Como é conhecida mais no sul do Brasil. E a ponta da cauda dos viperídeos, né? Dessas solenógrafas que tem a Phoceta l'Oreal. As jararacas, né, que é o gênero Botrytis, tem a cauda assim lisa, né? Sem nenhuma diferenciação. A cascavel, que é o gênero Crotalus, né? Ela vai ter o chocalho guiso, que ela dá o aviso, quando ela percebe a aproximação de alguém, né? Ela agita o seu chocalho. E aí a pessoa pode ouvir a cascavel. Tem várias pessoas que não foram picadas porque ouviram a cascavel tocando o seu chocalho. E a terceira forma que tem é a da Lachesis muta, né? A surucucu pico de jaca. Ela vai ter as escamas eriçadas no final da cauda e uma parte assim que é sem escama. Vem até a lenda na Amazônia, né? Que ali tem um ferrão da surucucu pico de jaca, né? Mas é uma crendice. Ah, aqui uma coisa interessante, só para ficar claro, né? Como ocorre aqui na Amazônia, a Botrytis, né? Que é a jararaca, ela também é conhecida como surucucu, boca podre e surucucu do barranco. Isso aqui na Amazônia, tá? E a cascavel, o único estado do Brasil que ela não ocorre é o Acre, tá? Onde eu moro. Ela está presente nas áreas abertas do Brasil, como os Pampas Sulinos, o Cerrado, a Caatinga no Nordeste, o Cerrado do Brasil Central, né? E também nas manchas de cerrado na Amazônia. E a pico de jaca, aqui na Amazônia, equivocadamente, às vezes as pessoas chamam ela de cascavel, tá? Por quê? Ela vibra a cauda no chão também e faz um barulho, porque ela é uma serpente grande. Alguns indivíduos de pico de jaca chegam a ultrapassar 3 metros de comprimento, tá? Então, quando ela vibra a cauda, a pessoa ouve o barulho e acha que aquilo seria um chocalho, um guiso, né? E não é. A cascavel tem a cauda levantada assim e ela agita. E as jararacas, tá? Também como mecanismo de defesa, elas podem vibrar a cauda no chão. Só que você geralmente não ouve o barulho nada, tá? E tem muitas cobras não peçonhentas que vão vibrar a cauda também como mecanismo de defesa. Aqui, então, o final das pontas das caudas, né? A da cascavel, que tem um guiso chocalho, e a pico de jaca, né?
é bem diferente o final da laquese, né, da pico de jaca, de uma cascavel, né? As pessoas confundem mesmo aqui na Amazônia, porque geralmente eles não conhecem a cascavel, o que é um guiso ou chocalho. Eles ouviram falar dela pelos seus avós, seus pais, que moravam no Nordeste, como no Ceará, onde lá a cascavel está presente, né? Então, isso aqui ocorre mais aqui no Acre. Esse equívoco de chamar surucucu pico de jaca de cascavel, tá? Elapide são as corais verdadeiras, né? Elas têm padrão de anéis coloridos, geralmente, né? Pô, mas isso também existe na falsa coral. Sim. Então, tendo padrão colorido, o vermelho, principalmente, é o que nós chamamos de coloração aposemática. É uma advertência, é um mecanismo de defesa. O animal quer dizer que ele tem algum atributo perigoso, se for uma coral verdadeira. Se for uma falsa, simplesmente mimetiza um animal perigoso. Aí vocês vão perguntar no final da palestra, que eu sei, qual que é a diferença de coral verdadeira ou de falsa? No meu site Herpetofauna, tem uma página, um texto somente sobre isso, tá? E tem um amigo também, Cláudio Machado, que tem um canal no YouTube, que é o Papo de Cobra. Você pode também ver lá que tem um vídeo que ele fez, tá? Falando sobre isso daí. Então, eu teria que ficar muito tempo para explicar para vocês. O importante é o quê? O que aconteceu? Ah, eu fui mordido. Você vai saber dentro de 15 minutos, tá? Se ela é verdadeira ou falsa. Você vai começar a sentir falta de ar. Não se preocupa não, que lá no hospital o médico vai conseguir saber se é uma falsa ou verdadeira pelos sintomas e sinais que você apresentar. Ah, porque apareceu na cidade ou na chácara. Sim, elas estão lá, as corais verdadeiras. Até na área urbana elas estão presentes, tá? Então é melhor você tirar uma foto e mandar para um especialista reconhecer se é uma coral verdadeira ou falsa, tá? Ou então vai lá no meu site ler e pode ver também o vídeo, então, do Cláudio Machado sobre isso daí. Então, eu procuro não ensinar a diferença entre corais verdadeiras e falsa. E vocês vão ouvir muita coisa errada, que o pessoal se baseia pelos Estados Unidos, né, lá na América do Norte, onde tem poucas espécies de corais verdadeiras e falsa. Então, eles têm alguns esquemas que não funcionam para a fauna do Brasil. No Brasil, nós temos umas 35 espécies de corais verdadeiras e mais de 20 de falsas corais. Então, para cada regra que o pessoal fala, igual uma, vermelho com preto, amigo do peito. Vermelho com amarelo, perigo certo. Fracassa aqui no Brasil, tá? Tem várias corais verdadeiras que o anel vermelho está em contato com o preto. E ela é peçonhenta, tá? Então, já é furada essas teorias aí. Cuidado, hein? Tem muito entendido por aí, né? Falando as coisas, né? Pela internet ou ao vivo, né? E no final eles acabam virando estatística epidemiológica de acidente ofídico, né? Aqui um painel que está no livro das corais do Brasil, né? Um desenho feito pelo Marcos Bononato, onde mostra muito da diversidade de corais verdadeiras daqui do Brasil, tá? Pode ver que algumas aí tem um anel vermelho com preto, né? Não é amigo do peito, não, né? E algumas nem tem um padrão de anéis coloridos, né? Aqui na Amazônia. É um problema. São exceções. Aqui um exemplo aí, ó. Vamos ver de vocês aí, mentalmente, qual dessas quatro aí é verdadeira? A B, ou a C, ou a D? Pensa um pouco. Acabou seu tempo. Você foi mordido. Qual que é verdadeira aqui? Nenhuma. São 4 espécies de corais falsas, tá? E aqui, quais são as verdadeiras, quais são as falsas? A ou a B? Acabou seu tempo. A B é verdadeira, a A é falsa. E embaixo, a C ou a D? A D é verdadeira, a C é falsa. Imagina que esses bichos são rápidos, tá? Na natureza. Você tem 1, 2 segundos, 3 segundos, e o animal já foi embora. Então, é somente quem trabalha com isso que vai lidar, tá? Eu já perdi várias corais verdadeiras, e na hora eu já vi que ela era coral verdadeira. Só que é tão ligeira, cara, que quando você vai pegar ela com um gancho, com equipamento adequado, né? Ela já fugiu, tá? Então, não manuseie esses animais sem saber e sem ser da área, tá? Elas não têm fosseta loreal, olha só. A lateral da cabeça delas aí, ó, entre o olho e a narina, não tem aquele orifício que tem nos viperídeos, tá?
Então, coral verdadeira, apesar de ser peçonhenta, não tem a fosseta loreal. Um cuidado que nós temos que tomar é o quê? É os nomes populares versus científicos, tá? Aqui temos 3 exemplos na Amazônia, mas acontece alguns casos também, assim, em outras regiões do Brasil, onde 3 cobras diferentes têm o mesmo nome popular. A Corallus batese, nós conhecemos ela como periquitamboia, mas também como papagaia, ou bico de papagaio. Ela não é peçonhenta. A Euxibelis fúlgidos é conhecida como bicuda e também como papagaia ou bico de papagaio. Ela é opstórifa. Também não estaria, assim, uma peçonhenta, né? Que você teria que tomar soro antiofídico. Aí chega a Botus bilineatus, que é a jararaca verde, que é conhecida também como papagaia ou bico papagaio. Então, o mesmo nome, papagaia, é dado para essas 3 espécies, sendo que somente a Botus bilineatus é peçonhenta. Ah, qual o problema disso? Quando chega no hospital, pode confundir o médico, né? Aqui nós tivemos caso que a pessoa foi mordida por uma não peçonhenta de papagaia e o parente da vítima pressionou tanto o médico que ele acabou dando soro de forma desnecessária, né? Pode faltar depois para alguém que precisar. Por isso, o soro, né? O médico, ele vai ver os critérios, os sinais, os sintomas que a vítima está apresentando, para ele saber qual soro e a quantidade de ampolas que ele vai ter que utilizar para reverter o quadro de envenenamento. Então, nós temos um monte de cobras não peçonhentas, tá? Mais de 300 espécies não são peçonhentas. No Brasil, são 60 e poucos de peçonhentas, tá? Só para vocês verem aqui a diversidade de formas que nós temos, né? Das famílias Colubride e Dipsadidae, de não peçonhentas. Então, no Brasil, temos 4 tipos de envenenamentos. O mais comum, né, o mais frequente, é o chamado envenenamento botrópico, responsável por cerca de 86% dos acidentes, né? Por quê? As cobras desse gênero, bótopes, né, são as jararacas, a surucucu da Amazônia, né, que é aquela que eu falei, essa daí da foto, né? A papagaia, a urutu-cruzeiro, a caiçaca, a jaraxu. Essas cobras, espécies desse gênero bótopes, estão presentes em todo o território nacional. Isso favorece muito, né? Muitas delas são abundantes onde ocorrem. Por isso que elas causam bastante acidente. Em segundo lugar, as cascavéis, o gênero Crotalus, responsável por cerca de 9% dos acidentes, onde utiliza o soro anticrotálico, né? Pô, por que elas causam menos acidente, as cascavéis? Porque elas não estão presentes no Brasil inteiro, apenas nas áreas abertas, que eu já falei antes, Cerrado, Caatinga, nos campos, né? Então, não é uma... E outro fator também, ela tem um temperamento, assim, menos agressivo que as jararacas, e ela tem o seu chocalho, e você pode ouvir o guizo, o seu chocalho, antes de ser picado, tá? E recuar, aí ela nem precisa gastar o veneno em você, né? E em terceiro lugar no ranking, é o chamado envenenamento laquético, né? Que é a surucucu pico de jaca, a Lachesis muta, causa aproximadamente 3,7% dos acidentes. Menos, por que bem menos? Essa cobra está presente na Amazônia e na Mata Atlântica, do Nordeste até o Rio de Janeiro. Ela tem grande tamanho, pode ultrapassar 3 metros de comprimento. Ela também tem um temperamento não muito agressivo, quando se compara com as jararacas. Ela ocorre em baixa densidade populacional. É um grande predador, né? Uma cobra de mais de 2 metros, ela não é tão abundante assim, né? Não é fácil você encontrar na natureza. Eu só encontrei até hoje 5 indivíduos. Isso que desde 1994 que eu faço pesquisa na Amazônia, tá? Procurando cobras de dia e de noite. Somente 5, né? Bem pouco, né? Aliás, é muito, né? Por todo esse tempo que eu procuro cobras. E ela sendo grande, é mais fácil a pessoa vê-la e não ser picado. Em quarto lugar, o acidente lapídico, que são as corais verdadeiras, né? O gênero Micrurus e Letomicrurus, causa menos de 1% dos acidentes. Elas estão presentes em todo o Brasil, as 35 espécies de corais, tá? Você vai ter sempre algum representante ou mais em uma região do país. Só que elas não são tão fáceis assim de encontrar.
quando elas percebem a aproximação de pessoas, já vão fugindo. São ligeiras, né? E o aparelho também inoculador é mais difícil. Você geralmente tem que pegá-la na mão ou então pisar sobre ela e estar descalço para ser envenenado. Então, elas causam menos de 1% dos acidentes, as corais verdadeiras. Vamos falar, então, do primeiro grupo, o envenenamento botrópico, né, que são as jararacas, urutu-cruzeiro, jaraxu, o gênero Bótropes. Temos mais ou menos umas 29 espécies de jararacas no Brasil. Elas têm o veneno com ação proteolítica, coagulante e hemorrágica, né? O que vai causar na pessoa o acidente botrópico, né? Dor, é uma coisa que vai sentir logo após a picada, tá? E também a pessoa poderá ter o edema. Mais de 98% dos casos, a pessoa vai ter dor e edema. Edema é um inchaço, né? O inchaço pode ser só no local da picada, se for na mão aqui, né? Na mão, restrito aqui. For no pé, pode ser só localmente no pé. Como também o inchaço, o edema, né? Pode evoluir, atingir o cotovelo ou até o ombro, né? E a mesma coisa no pé, pode chegar até o joelho ou até a cintura. Que outros sintomas que pode acontecer, mas já não tão frequente como a dor, o edema, né? Pode ter equimose, né? Aquelas manchas que aparecem no corpo, sangramento no local da picada, hemorragias, como pela gengiva, né? Ou se você tiver algum ferimento também pode sangrar, equimose, né? Ou desculpa, formar bolhas também no local da picada. E nos casos graves, né, pode evoluir para insuficiência renal, uma das causas de óbito no envenenamento botrópico, tá? Dentre outras, né, que pode levar a pessoa a morrer. Então, aqui começando com a jararaca da Amazônia, a Bótropes atropes, né, presente aqui na região norte, tá vendo que ela tem vários nomes, né, por aqui. Jararaca, surucucu do barranco, porque o pessoal aqui associa ela próximo ao ambiente aquático. Sempre que vocês estiverem em um ambiente aquático, pode ter jararacas por perto, tá? Que elas caçam anfíbios, principalmente os filhotes dela, tá? Então, você estando no ambiente aquático, sempre redobra a atenção, você pode ter uma jararaca ali por perto, tá? Boca podre, as pessoas sabem do efeito proteolítico, né, do envenenamento, que pode causar necrose. Acontece em baixa frequência, tá? De acordo com a espécie, né? Aqui a nossa Bótropes atropes, 2% das pessoas assim que vão ter necrose, tá? Jararaquinha do rabo branco, porque o filhote tem a ponta da cauda clara, né? Vocês lembram no início da palestra, né? E comboia também outro nome popular que ela vai ter no Amazonas e no Pará. Aqui outro tipo de jararaca, mais difícil de encontrar, que é a Bótropes brasile, também da Amazônia. A jararaca ou caiçaca, a Bótropes mugine, que ocorre na região centro-oeste do Brasil, né? Essa daí, então, ocorre no Cerrado. E a jaraxu, que tem na Mata Atlântica, né? Desde lá da Bahia e desce até o sul do Brasil. É uma das maiores, aliás, é a maior jararaca no sul e sudeste do Brasil, né? A urutu-cruzeiro, ou cruzeira, né? Tem esse nome por causa do desenho que lembraria uma cruz no dorso da cabeça. E olha aí, as manchas também na lateral do corpo, né? Lembra gancho de telefone, né? Então, essa cobra também causa envenenamento botrópico. E a jararaca propriamente dita, né? Que tem desde lá da Bahia e vai descendo até o sul do Brasil, a Bótropes jararaca. A jaraquilhoa, a Bótropes insulares, né? Que é da Ilha da Queimada Grande, a famosa Ilha das Cobras. A jararaca pintada, ou boca de sapo, que tem na região centro-oeste do Brasil. E a papagaia, né, que já falamos dela, né, tem na Amazônia, e também ela ocorre até a Mata Atlântica do Nordeste, até o Rio de Janeiro. Então, são jararacas verdes, né, e de hábito arborícola, tem atividade sobre a vegetação. Essa aqui é da Amazônia, a jararaca nariguda, a Botrocófia zioprora. Olha essa protuberância que ela tem na região do focinho. É uma serpente pequena, não é tão fácil de encontrar. Então, as jararacas, né, vão ter o veneno proteolítico, coagulante e hemorrágico, né, causando esses sintomas assim, dor, edema, vermelhidão, equimose, pode evoluir para necrose
Infecção também pode ocorrer, de acordo com a região, até 20% dos casos vão ter infecção bacteriana, né, secundária, e pode também alterar a cor da urina, né, ficar presença de sangue, né, vermelha, que é um indicativo que não está bem, né, risco de insuficiência renal. Mais algumas fotos, né, mostrando equimose, edema, bolhas e necrose, né, do envenenamento botrópico. Aqui um caso, ficou bem feio aí, né, com bolhas, o edema. Lembrando, ó, esse caso aqui, que deu essa complicação, a vítima tinha feito torniquete ou garrote, que nunca pode fazer, tá? Falar disso depois de primeiros socorros, né? Aqui também, ó, caso que fez torniquete ou garrote. Nunca você pode amarrar um membro, imobilizar, tá? Um membro que foi picado. No Brasil não se deve fazer isso com nenhum tipo de envenenamento. Vai agravar mais ainda, né? Complicar mais o quadro local do envenenamento. O tratamento, então, vai ser o soro antibotrópico, ou na Amazônia, né? Usa a combinação do antibotrópico laquético, quando o médico tiver dúvida qual foi o animal causador. E fora daqui da Amazônia tem o soro antibotrópico crotálico, em regiões onde as jararacas ocorrem também junto com as cascavéis, né? Caso o profissional de saúde tenha dúvida qual foi o geno causador. Então, em segundo lugar, o envenenamento crotálico, né? O gênero crotalo são as cascavéis. A área de distribuição geográfica dela aí, amarelo no mapa, né? Ela ocorre, então, desde o sul do Brasil, nos campos, né? Presente no Cerrado, no Nordeste, na Caatinga, na Amazônia, em algumas manchas de cerrado, como em Rondônia, né? Ao sul de Rondônia, em Vilhena, né? E no Amazonas, em Humaitá, e também ocorre em Roraima, no Amapá e na ilha de Marajó. E no Pará também está presente em áreas de cerrado lá, como Santarém, né? Como que é o veneno dela? Neurotóxico, miotóxico e coagulante. O que vai causar isso? Bom, efeito neurotóxico, o cara vai ficar com um cara de bêbado, assim, ó, chamado faces miastênicas, né? Pitose palpebral, dificuldade de manter os olhos abertos, né? Diplopia, visão turva. Então, o cara fica com a chamada cara de bêbado, né? Um dos sinais do envenenamento. A ação miotóxica vai degradar a mioglobulina. Então, a pessoa vai ter dor muscular, né? Depois de algum tempo. E, passando-se horas, né? Poderá alterar a cor da urina da vítima, desse acidente ofídico. Poderá ficar com cor de Coca-Cola, tá? É um indicativo que está com risco de ter insuficiência renal. E nos casos graves ainda pode ter insuficiência respiratória. Então esse é o envenenamento crotálico, né? A cascavel é facilmente reconhecida pela presença do guiso ou chocalho na ponta da cauda. Então a ação do veneno, neurotóxica, miotóxica e coagulante. E 2 pacientes, né? Com aquela cara de bêbado, né? E a urina também com a cor ficando escura. Esses, então, são sinais do envenenamento crotálico. No tratamento, utiliza o soro anticrotálico, né? Ou então, em dúvida, ou na indisponibilidade do soro anticrotálico, utiliza o soro antibotrópico crotálico. Mas é bem fácil para o médico diferenciar o envenenamento botrópico, né? Do crotálico, né? Para ficar em dúvida, para ter que usar o antibotrópico crotálico. Só que, infelizmente, acontece alguns equívocos, né? Então, por isso que existe esse soro para evitar isso. E, em terceiro lugar, então, o envenenamento laquético, que é a surucucu pico de jaca, a Lachesis muta. Ela tem esse nome pico de jaca porque as escamas delas têm uma protuberância, né? Que lembra a casca de uma jaca, né? Então, ela ocorre na Amazônia e na Mata Atlântica, do Nordeste até o Rio de Janeiro. Pode ultrapassar 3 metros de comprimento, né? E na hora do bote, ela pode fazer 2S, né? E projetar até metade do comprimento do seu corpo. As outras cobras, jararaca e cascavéis, geralmente o bote é 1/3 do seu comprimento. Ou seja, uma cascavel grande de 1,20 m,
ela teria 40 centímetros de distância do seu bote, né? Já uma cobra dessa, de 3 metros, né? Seu bote poderia alcançar até 1 metro de distância. Então, ela vai ter o bote mais comprido, né? Então, esse exemplar tinha uns 2,5 metros, né? Ocorre em baixa densidade, né? Não é fácil encontrar essa serpente. Para cada uma pico de jaca que a gente encontra, nós encontramos mais umas 40 de jararaca, tranquilamente, tá? Ao longo das décadas, né? Como que é o veneno da pico de jaca? A ação do veneno vai ser parecido com o envenenamento botrópico. Vai ter ação proteolítica, hemorrágica e coagulante. Então, vai causar também o quê? Dor, edema, também poderá ter equimose, bolhas, pode também ter necrose, hemorragia. Só que vai ter um diferencial, que é o efeito neurotóxico. Mas não tem nada a ver com o efeito neurotóxico das cascavéis e das corais verdadeiras, que vamos falar na próxima agora, tá? O efeito neurotóxico tem os chamados sintomas vagominéticos, né? O que a pessoa vai ter? Vai ter hipotensão, diminuição da pressão arterial, né? O normal da nossa pressão arterial é 12/8. O do cara picado pela surucucu pico de jaca pode ser 5/0. É uma diminuição brusca, né? Da pressão arterial que pode ocorrer. O outro é a bradicardia, que é diminuição do batimento cardíaco. O normal do ser humano é 70 a 80, né? Dependendo da pessoa. Pode reduzir para 50 ou para menos o batimento cardíaco. Então, imagina você na floresta, né? Essa cobra ocorre na mata densa, em locais bem distantes. Você picado por ela, você em seguida ter um quadro de hipotensão, a pressão arterial baixar significativamente e o teu batimento cardíaco também for reduzido, né? Isso que a pessoa pode ficar inconsciente, não conseguir retornar, né? Para a sua casa ou em busca de socorro. O que mais pode acontecer? Cólicas abdominais, né? Que a pessoa pode ter, náuseas, vômitos e também a pessoa pode ter diarreia, né? Esses sintomas aqui do efeito neurotóxico nem sempre está evidente no paciente, né? Por isso que às vezes na Amazônia não é fácil para o médico conseguir diferenciar o envenenamento laquético do botrópico, tá? São muito parecidos. Por isso que não existe o soro antilaquético. Existe o soro antibotrópico laquético, que é capaz de reverter o envenenamento pela surucucu pico de jaca, Lachesis muta, né? E também das jararacas. E assim você diminui muito a chance do paciente receber o soro errado, né? Então, os sintomas. A pessoa vai ter dor, edema, hemorragia, equimose, bolhas, necrose, vômitos e hipotensão. Todos esses sinais e sintomas também ocorre no envenenamento botrópico. Aí, em amarelo, já vai estar o diferencial, né? Que é bradicardia, diminuição do batimento cardíaco, náuseas, cólicas abdominais e diarreia. Então, utiliza-se o soro antibotrópico laquético nas pessoas picadas pela surucucu pico de jaca. Então, em quarto lugar agora, das cobras peçonhentas, né? Agrupadas em gêneros e seu tipo de envenenamento no Brasil, nós temos um envenenamento elapídico, né? São as corais verdadeiras. Olha que interessante aí, né? À esquerda, uma espécie de coral, né, da Amazônia, que tem um padrão de anéis coloridos. E à direita, outra espécie de coral da Amazônia, que já não tem aquele padrão de anéis coloridos. Ela é totalmente escura, com alguns esquinhos brancos. Quando eu me aproximei dela, pode ver essa padrão colorido, ela está enrodilhando a cauda. É um mecanismo de defesa de corais verdadeiras e algumas espécies de falsas corais, né? Ela enrodilha a cauda para distrair o predador e proteger sua cabeça, né? Ela tem a chance de dar uma mordida. O mesmo comportamento da Micrurus spix, que tem o padrão colorido, foi feito por essa aí, que é a Micrurus boicorá. Ela enrodilhou a cauda, aí na hora eu percebi que tinha uma manchinha vermelha embaixo da cauda, né? Primeiramente eu fiquei assim, pô, ela tá com um comportamento de coral sem ser coral, né? Aí então que eu me toquei que ela era uma espécie de coral verdadeira. E era desconhecida para a ciência. Essa daí foi em 2001, esse registro. As corais verdadeiras, então, não tem a fosseta loreal, tem a dentição proterógrafa, né, que é um dente pequeno,
fixo, imóvel na região anterior da maxila superior, é mais difícil causar um acidente, né? Elas causam menos de 1% dos acidentes ofídicos no Brasil, e vão ter o efeito neurotóxico. Ah, como é que vai ser a pessoa, então, mordida por alguma espécie de coral verdadeira? Parecido com a da cascavel, naquele esquema da visão de bêbado, né? As faces miastênicas. A pessoa fica com pitose palpebral, dificuldade de levantar as pálpebras dos olhos, né? Diplopia, visão turva, aquela cara de bêbado, então, típica, né? E a pessoa pode sentir falta de ar e, nos casos graves, pode evoluir para insuficiência respiratória. Então, a coral verdadeira sempre é um tipo de caso, né, que tem que chegar rapidamente no hospital, porque você não sabe o desfecho, o que vai acontecer, né? Muitas vezes a pessoa é mordida e não tem envenenamento, é pouco veneno, tá? Mas quando o veneno é inoculado em uma dose significativa, poderá ter um quadro grave, tá? Então, coral verdadeiro, as corais verdadeiras são espécies de cobras de respeito, tá? E tem que procurar, assim como todas as outras, né? Tem que procurar rapidamente o atendimento hospitalar, né? Essa aqui é a Micrurus altiros, está presente aí no sul do Brasil também, né? Do sudeste ao sul do Brasil. A Micrurus coralinos, presente no sudeste e sul do Brasil, mais na faixa litorânea, né, da Mata Atlântica. Estão vendo que essa tem conjunto de 3 anéis pretos ao longo do corpo, né? E essa tem conjuntos de 1 anel preto. Essa daqui tem na Amazônia, também vai para o Nordeste, também no Centro-Oeste, um pouco no Sudeste, né? É Micrurus lemniscatus. E a Micrurus anelatus, bolivianos, né? Que ocorre aqui no Acre. A Micrurus surinamensis, que é a amazônica, e também está presente no Mato Grosso, né? Essa coral difere das demais por apresentar hábitos também aquático, né? Tem os olhos e as narinas localizados dorsalmente, e diferente das outras corais que geralmente predam cobras cegas e outras cobras, essa daqui alimenta-se de peixes também. E, inclusive, ela vai ter o veneno diferenciado, provavelmente associado à dieta composta de peixes. Essa aqui é a Micrurus emprique, outro tipo de coral verdadeira daqui da Amazônia, né? Estão vendo que já está fugindo daquele padrão coralino típico, né? De anéis vermelhos, brancos ou amarelos e preto. E essa aqui também é a amazônica, né? A Leptomicrurus narduci. Olha só, o dorso dela é todo escuro e essa parte aí está o ventre exposto, com algumas manchas amarelas. Então, aqui são corais amazônicas que fogem aquelas regras que o pessoal fala para diferenciar corais verdadeiras de falsa. E essa aqui é a Micrurus boicorá, que nós descrevemos em 2018, né? A vista dela dorsal e a ventral, né? Ela ocorre no sul de Rondônia e norte do Mato Grosso. Também foge daquele padrão coralino típico. E olha essa outra coral amazônica, né? Que tem norte do Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. A Micrurus obsinctus já não tem nenhuma evidência que lembraria, assim, de colorido, que ela pudesse ser uma coral verdadeira, né? Então, por isso, tem que tomar cuidado com o que as pessoas ensinam, tá? Sobre diferenciar corais verdadeiras e falsa. Então, os sintomas da pessoa mordida por coral verdadeira pode ter dor local, apitose palpebral, né? Formigamento, visão turva, fraqueza muscular, sonolência, também dificuldade em ingerir água, em deglutir, tonturas, coisas assim. No tratamento, o médico vai utilizar o soro antilapídico, né? Que serve para as corais verdadeiras. Bom, agora então vamos falar sobre primeiros socorros, né? Eu fui picado por uma cobra. O que eu tenho que fazer? Manter a calma, tá? Todo mundo tem a sua hora, tá? Então relaxa. Eu até brinco com as crianças, assim, do primário, quando eu vou dar palestra, né? Aqueles filmes de terror, né? Aquelas pessoas que entram em pânico, o que acontece com elas, geralmente? São as primeiras que morrem, né? Então, você tem que ter calma, tá? Porque não adianta nada você entrar em pânico. E tem que procurar o hospital o mais rápido possível, evitando fazer esforço, tipo como correr. Vai tranquilamente, assim, tá? De uma certa forma,
Quando estiver no veículo, procure elevar o membro que foi picado acima do nível do seu corpo, tá? Se foi a perna, deixa ela levantada. Se foi a mão, deixa ela levantada, tá? Para que realmente o veneno espalhe e não fique localmente concentrado naquele local, tá? Nunca fazer o torniquete ou garroteamento, tá? No membro picado. Isso vai agravar muito o acidente. E ainda, olha só, foi uma cascavel coral verdadeira, que não vai causar aquele edema, né? Nem necrosar, nem nada. Mas se você fazer o garrote, o que pode acontecer? Pode inchar o membro, né? Que você prendeu a circulação sanguínea, e aquele efeito neurotóxico nem vai estar tão evidente para ajudar o profissional de saúde a diagnosticar, né? Qual foi a cobra que causou o acidente. Então, não se deve fazer torniquete ou garrote, tá? Em nenhuma hipótese aqui no Brasil. Não cortar, não fazer incisões, né? Não fazer sucção. Isso aqui, ó, essas 3 coisas contribuem muito para a infecção secundária, tá? E também facilita hemorragia e necrose. Então, não cortar, não fazer incisões, né? E nem sucção. E não colocar nada no local da picada. Tem muitas crendices, né? Para colocar pó de café, cortar a cobra, pegar os órgãos dela e colocar. Tem muita loucura em cada região, né? Não deve fazer nada disso. E nem beber bebidas alcoólicas, tá? Às vezes a pessoa chega no hospital bêbada, só confunde, né? Mas o médico, né? Não tem que fazer isso, não ajuda em nada e só piora a situação. Se puder, né, tiver com tempo, pode limpar assim com água e sabão para evitar uma infecção, né? Manter a vítima hidratada. É importante que a pessoa beba bastante água, tá? Para evitar uma possível insuficiência renal ou algum outro problema assim. Então, a pessoa tem que beber água. E, se possível, se a cobra foi morta, você pode levar ela ou então fotografá-la, tá? Isso ajuda para que o médico identifique qual foi o gênero causador do acidente ofídico. Então, evitar algumas coisas, né? Específico pessoa, já encontrei sendo vendido em lojas agropecuárias do sul do Brasil até a região norte, tá? Não funciona, não tem o endereço, tá? É falso, seria uma substância de uma planta que reverteria todo picada de qualquer espécie de cobra, até de escorpião, arraia, aranha, e até de lagarto venenoso que nem existe na América do Sul, tá? Não fazer torniquete é o médico com o soro dentro do ambiente hospitalar que vai salvar você. Por que eu não posso ter o soro quando eu vou fazer uma excursão, uma expedição? Não pode. Dentro do ambiente hospitalar, qualquer complicação que surgir, como uma reação alérgica, né, um choque anafilático, tem que ter um médico com todos os aparelhos e medicamentos necessários para reverter um possível quadro disso, tá? Então, por isso que o soro tem que ser aplicado dentro do hospital e não fora. E outra, não é só você tomar o soro, pessoal. O soro vai reverter o veneno que ainda está na circulação, mas ele não vai causar os danos que já foi feito no teu organismo. E outra coisa, o soro tem outros cuidados paralelos, que o médico também vai ter que ver o que está acontecendo com você. Então, tem condutas paralelas. Às vezes, o edema pode estar tão intenso, né, que é necessário fazer uma abertura, né, um corte cirúrgico chamado de fasciotomia. Ocorre raramente, né, em menos de 2% dos casos. Você pode estar com uma infecção, ou então aí precisa de um antibiótico, né, e coisas assim. Então, tem várias condutas paralelas que o médico vai saber fazer dentro do ambiente hospitalar. Então, ajuda a complicar o desfecho do acidente ofídico, tá? Fazer o torniquete, a sucção, a incisão e colocar a substância no local da picada, tá? É que essas coisas ocorrem muito na área rural. Então, é bom saber, né, que quando você for picado, você vai estar na área rural e lá pode ter alguém dando ideia errada para você fazer. Não fazer nada disso, tá? Procurar o hospital o mais rápido possível, porque a maior parte dos acidentes graves acontece com pessoas que demoraram mais de 6 horas para chegar no hospital. Aí a maioria dos casos leves e moderados acontece com pessoas que chegaram em menos de 6 horas. Não estou dizendo que você tem que esperar 6 horas, não, tá? Eu estou falando de estudos nossos feitos aqui na Amazônia. Quanto mais rápido você chegar, melhor. Porque uma complicação pode surgir no minuto antes que você foi picado, tá? Então, é uma bomba relógio. Geralmente, as pessoas que chegam rapidamente no hospital,
o soro vai ser aplicado e não vai ter complicações, sequelas e nem evoluir para óbito. Geralmente. Só que é uma estatística, tá? A prevenção de acidentes ofídicos, né? Se você está na área rural, vai caminhar por uma mata, um banhado, é interessante você ter uma bota, né? Você pode usar botas e ainda colocar aquela perneira, né? Que contribui mais para evitar a picada. Lembra que cerca de 80% dos casos acontece do joelho para baixo. Então, uma boa bota, ainda mais com uma perneira, vai ajudar você a não ser picado, né? E ter muita atenção por onde você está andando, onde você vai pisar, se você estiver no ambiente rural e nas matas, tá? Tem que prestar muita atenção. Vai sentar no chão, vai levar a mão até o chão, também você tem que dar uma olhada, tá? Por que eu nunca fui picado por cobras peçonhentas? Desde 91 que eu estou em florestas de noite e de dia procurando cobras. 2001, 2011, 2009, quase 30 anos, cara. Nunca fui picado. Muito cuidado que eu tenho e atenção na floresta, tá? Você tem que estar igual o Identidade Bourne, assim, o Jason Bourne, olhando tudo quanto é lugar, tá? E elas podem estar em qualquer lugar. Você está no ambiente delas. Então você tem que prestar atenção. Não vai usar fone de ouvido, ouvindo música lá no meio de uma floresta. Não. Você tem que estar com muita atenção, tá? Tem que estar ligado a tudo. Bom, e na área urbana, evitar o acúmulo de lenhas, tá? Mesmo em casas, em chácaras e sítio, evitar acúmulo de lenha, entulhos e lixos, né? Que ajuda a cobras se esconderem, né? Além também que ajuda a proliferação de escorpiões, né? Que é um outro problema dentro dos animais peçonhentos, né? E também roedores, né? Pode estar presente nesses lugares aí. Então tem que ter o quintal bem limpo, né? Aí o pessoal tem que usar luva de couro, né? Quando for remover lenhas em algumas atividades rurais, né? Aqui um senhor foi mordido por uma coral verdadeira, trabalhando na serraria, ele usava luva de couro. Justo no momento que ele tirou a luva de couro para pegar pó de serra, a coral estava no meio do pó de serra e mordeu ele, tá? Então, para você ver como uma luva de couro poderia ter evitado um acidente aqui, que ele acabou ficando 4 dias internado no hospital, né? Em tratamento. Não colocar a mão dentro de buracos no chão, né? Ou de árvores. Então, olhar para o chão quando estiver em trilhas e matas. De noite, usar lanterna, tá? Você está num ambiente desse, cada um tem que ter sua lanterna. Não pode ficar uma pessoa e 4, 5 parasitando o facho de luz da pessoa. Não, cada um tem que ter sua lanterna e uma lanterna reserva também. E não ficar saindo das trilhas. Tá? Na trilha, permite você ver o que está lá. Se você ficar saindo toda hora das trilhas, né, andando em matas, facilita muito o encontro dela com você, né? Você só vai perceber ela depois que você foi picado. Ao atravessar troncos caídos também na mata, e sempre olhar com cuidado se não tem uma de baixo ou acima, tá? E evitar andar à noite, né? E sempre avisar as pessoas se tem alguma cobra. Outras informações, tá? Ou um pouco sobre acidentes ofídicos e sobre a fauna de cobras aqui da região do Alto Juruá, no Acre, né? Oeste da Amazônia brasileira, vocês podem baixar no meu site, Herpetofauna. E lá também tem mais informações sobre acidentes ofídicos, tá? É só vocês entrarem lá e tem lá informações e curiosidades sobre anfíbios e répteis. E vocês podem explorar mais. Pessoal, espero que tenham gostado, então. E agora, podem fazer as perguntas.